Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a questão do desemprego, do auxílio emergencial e do rendimento dos trabalhadores. Esses dados são da pesquisa IBGE, que foram divulgados agora no dia 23 de dezembro, e vale a pena a gente ver os dados. Então, eu vou colocar aqui os dados em tela para que vocês possam ver e a gente possa ir conversando sobre eles. A primeira questão é a questão do auxílio emergencial. Vocês veem o seguinte, o que esse dado vai mostrar? Ele vai mostrar que o auxílio emergencial, ele atingiu 41% dos lares do Brasil, né? É, esse número concentrado na região norte, que tem 57%, depois na região nordeste com 55,3%, no centro-oeste com 39%, depois no sudeste com 34,7% e por último na região sul. Vocês vejam que em julho o número do auxílio emergencial atingiu 44,1% dos lares e ele vem caindo e deve cair mais até o final do ano, né? Porque está diminuindo o valor do auxílio, o número de auxílios concedidos pelo governo federal, que o Bolsonaro já declarou que não vai haver mais auxílios a partir do ano que vem. Depois, o que acontece é o valor dos auxílios que está caindo por exemplo, no Brasil foi R$ 871 em maio, chegou a R$ 923 em agosto e agora está em R$ 558. Né? Depois nós podemos ter aqui uma tela que eu achei muito interessante, do número, do percentual de domicílios que receberam algum auxílio do governo na pandemia. Então, o estado que está liderando é o Amapá, com 70%, depois o Pará, com 61%, depois o Maranhão, com 60%, e assim vem vários estados, né? E os que menos recebem, Santa Catarina, 22%, Rio Grande do Sul, 27%, Distrito Federal, 28,9% e São Paulo, somente 32%. Depois nós temos aqui que o desemprego está atingindo 3,9 milhões de pessoas a mais desde maio. Em maio, o desemprego era de 10,1 milhões, né? Ele passou para 11,8 em junho, agora chegou a 40 desempregados. E assim, se a gente for ver o número de desempregados, que ele chegou a 14 milhões de pessoas, no Brasil, o percentual de desempregados, em maio, ele era de 10,7, chegou a 14,2 em novembro. Basicamente, o desemprego é maior na região norte e nordeste, na região norte em 15,4, no nordeste em 17,8, mas na região sudeste ele é até maior que o percentual nacional, ele está em 14,3%. Né? As regiões com menos desemprego é a região centro-oeste e sul. Né? Então, e esse desemprego, segundo aqui, esse texto é do IBGE, ele é maior entre as mulheres, que foi 17,2%, então está 3 pontos acima do índice nacional, para os homens 11,9%, né? Para os negros a taxa é de 16,5%, enquanto para os brancos é 11,5%, né? Para os jovens está 10 pontos acima, porque a taxa nacional é 14,2% e para os jovens está em 24,2%. Então, mulheres, negros e jovens são os mais atingidos por desemprego. Aqui, para a gente apontar a questão da informalidade, que chegou a 29,2 milhões de trabalhadores informais no Brasil, e um pouco o mapa aqui da informalidade, né? Que a nível de percentual representa 34,5%, ela é maior no norte e nordeste, né? E depois na região centro-oeste, e menores na região sudeste e sul do país. E aqui é um pouco o rendimento médio dos trabalhadores, né? Para que a gente tenha uma noção do rendimento médio. Em novembro, esse rendimento médio ele, ele foi R$ 129 a menos o rendimento que as pessoas recebiam antes da pandemia, comparado com a média do que eles receberam na pandemia, foi R$ 129 a menos, né? Então, as pessoas ainda não recuperaram
a situação da pandemia. E aqui nós temos essa tabela do IBGE, que mostra que a massa de rendimento médio normalmente recebido pelos trabalhadores, era de 194,1 bilhões. E a massa do que as pessoas realmente receberam com a pandemia foi de 183,4, uma diferença de 10,7 bilhões, sendo liderado pelo Sudeste, com 5,8 bilhões a menos, 1,97 bilhão na região Sul, 1,7 bilhão no Nordeste, 639 milhões no Centro-Oeste e 547 milhões na região Centro-Oeste. Então, com isso que a gente está querendo mostrar, é isso que eu acho que é o importante, é exatamente a situação do desemprego, o aumento do desemprego, a situação da informalidade e a perda de rendimento dos trabalhadores, que tudo isso vai afetar a economia. Agora, vamos pensar o seguinte: imagina sem o auxílio emergencial, que hoje atinge 41% dos lares do Brasil, essas pessoas sem o auxílio, o aumento da fome ainda vai ser maior, da exclusão social vai ser maior, e nós vamos ter o risco de saques nas cidades, porque a fome vai bater, porque sem o auxílio do governo, a situação vai piorar muito, né? Estamos numa situação muito delicada e o governo deveria pensar, né, em ampliar políticas sociais, como o Bolsa Família e auxílios emergenciais. O auxílio emergencial é uma conquista da oposição, o governo queria R$200 de auxílio emergencial, a oposição que lutou muito para conseguir os R$600, que se mostrou acertado, que deu uma boa segurada na economia, e o governo continua um governo que se nega a vacinar, porque se ele tivesse realmente o Bolsonaro preocupado com a economia, a primeira coisa que ele faria era vacinar as pessoas, e nem isso ele está preocupado, né? Ele não quer saber de vacina, ele continua com essa pauta anticientífica. A situação do Brasil deve se agravar e eu espero que esses dados não cresçam mais, mas a situação social vai continuar se agravando para 2021. Abraço.